Amém? Por isso, estamos aqui, alegres. Amém? Você está alegre? Você entende que esse é o dia que o Senhor fez? Você entende que Ele quer falar com você? Você entende que Ele marcou o encontro com você? Você está animado para isso? Amém, amém. Que bom que você está animado. Amém? Hoje nós vamos caminhar diante de um tempo tão precioso, né? Estamos falando aí esses dias de deserto, estamos falando aí de viver, de não morrer no deserto, de tantas promessas que estão sendo reveladas para nós, mesmo em dias de deserto. E hoje nós vamos respeitar os nossos processos. Amém? Viva todos os processos. Amém? Respeite todos os processos. Aí eu prometi para mim que eu ia parar de me mexer. Que eu fui me assistir. Gente, não sei como... Olha, quem tem... Como é o nome daquele negócio que... Quê? Labirintite deve passar mal vendo pregar. Porque eu fiquei incomodada, né? Então eu preciso. Eu vou achar um ponto de... Ok, Samira. Tá? Amém? Então eu preciso. Foco, Josiane. Aprendemos, vamos me esforçar. Aprendemos que em tudo na nossa vida existe um processo. Amém, queridos? E não adianta tentarmos sabotar o processo. Não vai dar certo nós acharmos com o nosso jeitinho. Tem alguém aqui nesse salão hoje que não é brasileiro? Alguém do Rio de Janeiro? Não? Ah, tá bom. Temos convidados, visitantes, Deus abençoe a vida de vocês. Porque Rio de Janeiro é um outro país, né? Então, todos nós somos brasileiros, né? Não adianta nós termos aquele comportamento brasileiro de dar um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro, conhecido em todas as nações nessa terra, que o brasileiro gosta de dar jeitinho. Nos processos da nossa vida, não dá para dar jeitinho. Tem gente até que tenta, mas eu vou te contar aqui o que acontece. Aliás, eu vou te lembrar, porque você já sabe. Eu vou só refrescar a sua memória. O que acontece quando alguém decide dar um jeitinho brasileiro e quem deu um jeitinho aqui, né, para acelerar o processo não foi brasileiro, mas a fama é nossa, fazer o quê? Viva todos os processos. E eu queria começar essa palavra. Eu li há um tempo atrás um material de um apóstolo que fala sobre treinamento, já faz bastante tempo, e eu gostei muito de uma colocação que ele fez lá, e eu quero começar falando a respeito dessa colocação, tá? Quando nós falamos de processo de tempo, né, a gente lembra muito até a arte que nós ganhamos aí, que foi feita para nós com muito carinho, tem borboletas, né? Eu gosto muito de borboletas, eu acho elas muito bonitas, não tenho medo delas, como algumas pessoas têm aí pânico de borboletas, eu acho elas divinas, né? E a gente aprende que a borboleta tem uma história de passar por um processo de metamorfose, né? E é engraçado que tem uma história secular que uma lagarta, uma vez falou com os insetos e disse assim: eu vou voar. Todos os insetos riram, exceto a borboleta. Por quê? Porque a borboleta sabia que o destino daquela lagarta que disse que ia voar era voar. E ficou ali um clima assim meio esquisito na história dos insetos. É uma historinha secular de livros de criança. A lagarta, ela não faz nada que acelere o seu processo para chegar o momento dela voar. Ela pacientemente passa por todo o processo. Ela sabia que ela nasceu para ser um inseto diferente. Dentro dela mesmo, a gente sabendo que os animais, os bichos, eles são irracionais, ela sabia, estou trazendo o contexto, a metáfora da história, tá, gente? Que ela seria um inseto bem mais bonito do que uma lagarta, né? A lagarta, ela é feia e algumas são até perigosas. Ela sabia o seu propósito, para que ela tinha nascido. Ela tinha convicção que ela iria voar.
Mas também ela entendia que tinha um caminho, diga caminho, longo para ela chegar onde ela gostaria de chegar. Eu queria que os meninos colocassem aí a foto do processo da lagarta até ela se tornar borboleta, para que você entenda. Não sei se você consegue ler. Consegue? Dá para você ver aí o processo? Esse processo, eu pesquisei em algumas fontes, aproximadamente 1 ano ela leva para esse processo. Eu vou me aproximar aqui porque a pessoa ela já quase não enxerga mais, né? Então, tem ali o processo do ovo, depois ela se torna uma larva, que é o que a gente conhece como lagarta. Depois ela se torna uma crisálida ou pupa, que é mais fácil até de falar, né? E depois ela chega na fase adulta. Então, esse é o processo que a lagarta passa até chegar no momento de voar. Até ela se tornar uma bela e formosa borboleta, né? Até ela realizar de verdade o seu projeto original. Ela nasceu para ser borboleta, mas ela precisou passar por um processo. E ela precisou respeitar este processo. Sim ou não? Sim. Então, o que nós vamos aprender hoje com essa instrução? Quando ela chega ali, depois que ela saiu do ovo, se tornou ali lagartinha, e ela passa pelo processo da pupa, e é o que também está escrito ali, a crisálida. Crisálida vem da palavra crise. Para ela se tornar uma borboleta, ela precisa passar pela crise. Porque é o mesmo sentido da palavra. Para ela voar, ela precisa passar pela crise. Ela fica na crise? Só quando tem aquelas crianças, né? Cheia de Deus. Esqueci. Que vê o casulozinho ali e o que faz? Mas se não aparecer essas crianças, né, cheias de Deus, porque a gente profetiza, né? Ela vai ter que enfrentar a crise, sim ou não? Ela vai ter que passar pela crise, sim ou não? Ela vai vencer essa crise? Alguém vai lá e corta o casulozinho para ela sair de dentro? Como é que ela sai? Hã? Vai lá, gente, fala alto para a gente ouvir. Sim, mas como é que quando ela, lá no casulozinho, ela está lá no casulo, próximo para sair, alguém vai lá e corta para poder facilitar para ela? Alguém vai lá e faz uma aberturinha para poder ajudar? Alguém vai lá e faz uma reza forte para poder, uma oração forte? Alguém estende a mão, diz, Shekalabai, sai agora, de dentro desse casulo. Agora, em nome de Jesus. Acontece isso? Ela sai com a ajuda de um amiguinho? Da mamãe? Do papai? Ela sai com a ajuda de quem vem? Sozinha. Dela mesma. Então, o que a gente vai aprender hoje com esta borboleta? Que nós vamos sair das nossas crises. Amém? Sem ficar fazendo... Não. Sem ficar chorando e resmungando. Sem ficar, né, fazendo tolice por aí. Nós vamos sair das nossas crises. Amém? Porque é na crise que nós vamos preparar o nosso caminho. É na crise que nós vamos aprender, como vocês estão ouvindo muito aí, a não reclamar, a não blasfemar, a não entrar na síndrome da Gabriel. Né? Porque a lagarta podia cantar ali a musiquinha da Gabriela. Né? Eu nasci assim, lagartela, né? Podia ou não podia? Mas ela disse, eu vou, ponto. Nasci rastejando, sim? Nasci feia, sim? Mas eu vou ser linda e vou, me segure que eu vou sair da crise. Amém, meu irmão? Amém? Tá meio estranha a palavra hoje, né? Calma que eu já vou ler um versículo para você ficar crente, em nome de Jesus, né? É na crise que nós vamos superar os nossos fracassos. Diga amém. Querido, quando eu falar essas coisas, diz amém. Primeiro que acorda o irmão que está com sono. Segundo que me anima aqui. Então, aí eu evito até de me mexer, ok? É na crise que nós vamos vencer nossos limites.
É na crise que nós vamos vencer as nossas chatices. Amém? Nós vamos aprender a conhecer Deus de verdade, na sua inteireza, na sua plenitude, na sua completude, na sua verdade. Deus está nos convidando esse tempo a um momento de intimidade genuína, de um conhecimento que você nunca teve. Nós fazemos parte da igreja do agora, amém? Ontem até nós conversamos isso com os líderes de célula. E precisamos estar prontos, os líderes da igreja, precisamos estar prontos para esse agora. E dentro desse agora, estamos sendo convidados a termos intimidade com o Senhor. Dentro de todo esse processo, né, de crise, atenção produção, pode tirar a imagem, obrigado. Dentro de todo esse processo de crise, eu preciso administrar minha mente, administrar as minhas emoções, administrar tudo em mim para não burlar o processo. Diga assim: eu não posso, eu não devo e eu consigo. Não vou burlar o processo. Não burle o processo, viva todos eles do jeito que eles precisam ser, com paciência, com moderação, com fé. Romanos traz aqui um entendimento para nós sobre a medida da fé. A palavra do Senhor em Romanos, amém, irmãos, né? Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Conceito o quê? De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Já está aí dentro de você. Pega essa mãozinha e faz assim, ó. Do jeitinho que eu fiz aqui. Fez, agora põe bem aqui no seu... Se você achar seu umbigo, você põe no seu umbigo. Se você não achar, põe aqui, né? Diga assim, está aqui dentro. Tudo que eu preciso. A medida da fé concedida pela graça, eu já recebi. Deus já me deu. Aprende. Diz para você, aprende. Já está aqui dentro, eu já tenho, Deus já me deu. Tem uma medida equilibrada, tem uma medida certa, tem uma medida adequada para nós vivermos exatamente aquilo que Deus quer que vivamos, meu irmão. Amém? A lagarta não nasceu para rastejar, ela nasceu para voar. Você não nasceu para viver sendo capacho do inferno. Você nasceu para voar como águia. Deus não te compara com lagarta. Deus te compara com águia. Deus diz assim: renova as tuas forças como da águia. Então Deus é tremendo, meu irmão. Até a comparação com a natureza é para dar um choque de realidade na gente. Deus não disse que você ia ficar rastejando, não. Para de rastejar por uma amizade, por um carinho, por uma atenção. Ai, meu Deus, para. Deus te fez para olhar porque a Bíblia diz, para voar como águia. Para estar no lugares altos. Para estar no lugar longe das presas. Deus te chamou para voar, olha, meu irmão, em equilíbrio e plenitude, porque a águia, ela tem equilíbrio. E quando ela acha que a idade já foi, você já aprendeu isso, né? Chega numa determinada idade, você lembra quantos anos? O que ela faz? Sobe no mais alto monte, vai num lugar rochoso, não é assim? Fere as suas garras até arrancar tudo. Bate com o bico na rocha para ele quebrar. Para quê? Para que novidade venha nela. Para que nasçam garras novas. Para que nasça um bico mais forte. Suas penas cresçam mais belas e bonitas e fortes. Então, é na crise que nós vamos tomar uma decisão se vamos ter um comportamento de águia, de borboleta ou de lagartixa. Porque lagartixa aqui, né? Rasteja, come besteira, é esmagado, é humilhado. Então é na crise que nós vamos decidir
o que nós queremos e onde nós queremos chegar. Amém, queridos? A lagarta precisa entrar em um casulo e passar pelo processo, como eu já falei, né? Até me adiantei aqui do que eu escrevi, do crisalidar. Esse processo, ele traz o entendimento para nós da crise. Ela precisa entrar primeiro numa crise para depois voar. Ela precisa passar pelo processo da crise para depois voar. Você quer voar, meu irmão? Você quer voar voos altos? Você quer voar em cima do que Deus chamou para você voar? Você quer realizar todos os sonhos e projetos que Deus tem para você? Então respeite o processo. Viva com equilíbrio o processo que você está passando. A cada tempo, nós vamos passar por momentos. E nesses momentos, nós precisamos de equilíbrio. Então, eu te dei até uma ferramenta, Romanos 12, capítulo 3. Já está aí dentro de você. A ferramenta já está aí, chama fé. Eu só preciso movimentar esta fé em equilíbrio. Amém? Muitas das vezes nós precisamos entender que tem muita gente burlando o processo, ou que tenta burlar o processo, né? São os impacientes, que não quer esperar, né? São os intolerantes. Aí a pessoa que é impaciente, que não consegue esperar o tempo das coisas acontecerem, um exemplo prático, ferver leite. Se um impaciente conseguisse burlar o processo do leite, e ele é tão impaciente que quando ele vira, o que acontece? Tem um processo, não tem? O leite ali precisa ser respeitado, não precisa? Né? O impaciente, ele não consegue esperar o leite passar pelo processo dele. Ele quer atrapalhar o processo do leite. Ele quer atrapalhar o fogão, tem o processo. O gás, tudo tem um processo, gente. Né? E quando eu quero burlar os processos, né? Quando eu quero burlar todo esse tempo, eu fico impaciente, eu me torno intolerante, eu me torno insolente e eu me torno ignorante. E dentro desse pacote aqui ruim, né? Impaciente, intolerante, insolente, ignorante, a coisa fica ruim pra caramba. Porque na grande maioria das vezes, uma pessoa com todas essas qualidades, que não são qualitativas, não, qualidades, uma pessoa com todo esse comportamento, o que ela faz? Ela afasta os outros de perto. Ela afasta a família de perto. Ela afasta os amigos. Já não tem muito. O pouco que tem, ela afasta. Não é? Por quê? Porque dentro dela está um burbilhão, né, de pressa, de agonia, de desespero, de achar que as coisas não estão do jeito que ela gostaria. Queridos, a nossa vida, quando colocamos nas mãos de Deus, não vai ser do jeito que a gente quer. Quando nós chamamos Deus, olha, toma conta de mim e faça conforme a tua vontade. Eu não disse que é para ele fazer conforme a vontade dele? Então, se é conforme a vontade dele, não vai ser conforme a minha, correto? Não vai ser do jeito que eu quero, correto? Vai ser no tempo dele, correto? E um dia para Deus é como o quê? Ficou ruim. 1000 anos para Deus é como? Ficou pior. Né? Então, a gente precisa começar a trazer um equilíbrio. Diga equilíbrio. Diga assim, eu preciso de equilíbrio. Pastor, eu não preciso. Amém. Então, glória a Deus. Então, fala isso só para encher o ambiente. Eu preciso de equilíbrio. As pessoas, elas querem, quando elas entram nessa rota de querer burlar o processo, elas querem falar, mas elas não têm paciência em ouvir. Elas querem falar, mas elas não querem ouvir. Trazendo para o contexto cristão, elas querem pregar a palavra, mas elas não querem ser ensinados. Não querem ser treinadas, não querem ser tratadas, tiradas lá todos os carrapichos, né? Tem muita gente que anseia por esse ambiente aqui, ó. Que anseia por esse negócio aqui, que para alguns chama oportunidade. Esse aqui, tem um aqui, né? Que eu aprendi quando eu fiz aula de música, que chama microfone. Mas, para alguns cristãos, é oportunidade. E tem muita gente que quer subir num altar, subir num palanque, subir em um palco para pregar, para falar. Às vezes vai falar muita abobrinha,
né? Vai recitar o texto errado do Batatinha quando nasce, porque não sabe como é que fala correto, porque não quer ouvir, quer o lugar, quer o espaço, quer a oportunidade, né? Mas, gente, é microfone, tá? Só assim, para dar, né? Deixar bem claro. Mas não quer passar pelo processo. Estar fazendo alguma coisa na frente de algum projeto, aprenda isso. Quando nós estamos na frente de algo, quando nós estamos responsáveis por um projeto, o que vale para nós aprendermos hoje? Estamos falando de processos, ok? Quando eu estou à frente de uma ideia, quando eu estou à frente de um projeto, quando eu estou liderando alguma coisa, eu não vou mostrar apenas o que eu sei, mas eu vou mostrar claramente o que eu não sabia, o que eu não me dispus a aprender, o que eu não me dispus a ser ensinado, o que eu não me dispus a ser tratado, do que eu não quis ouvir. Então, quando nós assumimos responsabilidades, nós não vamos só colocar para fora o que a gente às vezes acha até que sabe. A gente vai falar também coisas que nós não nos dispusemos a aprender, a corrigir, a saber. E falamos mesmo, e colocamos mesmo coisas tão ruins, tão delicadas, tão erradas, né? Às vezes a gente escuta uma frase, quer ver como uma pessoa se comporta e como ela é de verdade, dê poder a ela. Veja como ela vai se comportar, veja o que ela vai falar, veja o que ela vai trazer. Eu não preciso saber tudo, diga assim, eu não preciso saber tudo. Eu só preciso conhecer alguém que sabe. É assim que funciona. É ter a humildade de conhecer e reconhecer que tem alguém que sabe o que eu não sei. E o que eu vou fazer? Eu vou sentar e eu vou aprender. As pessoas que burlam processos, elas não estão dispostas a sentar e aprender. As pessoas que têm pressa para que as coisas aconteçam rapidamente, elas não estão dispostas a passar por processos de treinamentos. Elas não estão dispostas a passar por processos de ensinamento. Aí eu trouxe um exemplo aqui secular, né, para os irmãos. Né, para não ficar uma palavra feminina, né? Para os homens da igreja, amém, homens? Jogadores de futebol. Eu fui pesquisar, porque eu não entendo nada de futebol, né? Então, o que acontece? Aí eu fui ler um monte de coisa referente a jogadores de futebol. Estamos falando de respeitar, de viver todos os processos. Uma pessoa resolve ser um jogador de futebol. Então, a gente tem um técnico por aqui que eu vi. Então, o que acontece? Ele tem que treinar. Ele tem que ter um condicionamento físico. Vai fazer assim se eu falar certo, tá, Marquinhos? Alguns precisam fazer academia para ganhar força e velocidade. Ele precisa buscar especializações que vão definir o seu desempenho. Está no meio de pessoas talentosas. Não dá para ele ficar a vida... Ele quer ser um profissional do futebol. Então, ele não vai poder ficar a vida toda jogando com os colegas da rua. O time do camisa sem camisa. O time do sapato sem um sapato, o time da meia sem a meia, né? Não é assim que joga? As peladas, é assim, né? Então, ele vai precisar buscar estar no meio de pessoas talentosas, melhorar o que ele sabe, isso é com a busca do aprendizado. Ele vai precisar conhecer as regras do jogo corretas, e não aquela de domingo, tarde de domingo no fundo do quintal. Ele vai precisar ouvir e conhecer a voz do treinador, do técnico. Trazendo para o nosso lado, precisa ouvir a voz do treinador, né? Discipulado aqui, né? Ele precisa conhecer a voz do que vai orientá-lo a tomar as decisões certas, porque está vendo ali o que precisa ser feito. Hoje, eu li uma reportagem agora um pouquinho mais frequente, até de uma revista de farmácia, que apareceu lá por cá sobre saúde mental. E hoje, eles precisam ter um acompanhamento, hoje que eu falo de uns poucos anos para cá, de um acompanhamento psicológico e emocional. Eles precisam ter saúde mental. Eles precisam cuidar da sua mente. Exatamente pela questão da fama, do dinheiro e essas coisas todas que acontecem. Precisam manter uma dieta. Eles, se tiverem vícios, precisam deixar os vícios. Se forem jogar em times fora do país, vão precisar aprender o quê? Um idioma.
Isso aqui acontece em um dia? Isso aqui acontece em uma semana? E é claro que eu não falei tudo aqui, né? Porque vai fugir um pouquinho do que eu não conheço. Tem um. E esse jogador, ele precisa o quê? Ele precisa viver esse processo. Um dia de cada vez, com disciplina, com planejamento, organização. Porque tem hora para chegar, não é isso? Tem hora para chegar, tem hora para sair, é tudo organizado. Então precisa viver um processo. Existe um processo. Você seria tratado por alguém que não concluiu a sua formação? Você arrancaria um dente com uma pessoa que lê Google e que não fez uma faculdade de odontologia? Eu arranquei. Doutora, arranquei. Mas não vou contar para você por que eu arranquei, tá? Fica para uma outra história. Hoje eu não arrancaria mais, porque está fazendo falta, né? Você vai organizar uma bela festa. Precisa de um profissional. Você daria a sua festa para alguém que não tem experiência nenhuma de organização para fazer sua festa? Mas pesquisa no Google. Pergunta lá para o Wikipedia. Mas você não faria. Por quê? Você vai confiar nesse trabalho? Você vai confiar nesse... Você estaria em um carro sabendo que aquele motorista não tirou sua habilitação, não fez a aula de trânsito, não sabe dirigir direito, não sabe para que serve aquele negócio chamado seta. Você iria numa viagem com ele daqui para São Paulo? Não iria nem daqui na Rocinha. Muito menos daqui no portal. Na primeira freada que ele desce... Irmão, eu vou descer. Porque você sabe que para tirar e eu espero em nome de Jesus que aqui todos tenham passado por isso. Para você tirar a sua habilitação, precisa passar por um. E se você não for bom, você é. E se for reprovado, tem que repetir. Então, tudo na nossa vida tem processo, meu irmão. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus debaixo do sol. Então, tudo tem um tempo, e esse tempo foi determinado pelo Senhor. Diga, pelo Senhor. E quando eu não entendo isso, eu entro numa rota de despreparo. E todo despreparo traz frustração. Porque eu não tenho alcance naquilo que eu desejava fazer. Muitas pessoas estão estendendo a mão para ajudar. Até ontem entrei um pouquinho nesse assunto. Estendendo a mão para ajudar, querendo ganhar multidões, mas não estão preparados para manter as pessoas que querem ganhar, que querem ajudar, né, que querem trazer para a família, para pertencer, para a igreja, né? Seria como um moço aí querendo casar e não trabalha, não tem uma perspectiva de vida, e como que vai? Mais maluca é a que quer casar, né? Casar com uma moça, tirar da casa dos seus pais, sem nada. Vai viver de quê? Só love. Até o primeiro blum de fome. E a primeira briga, né? Então, seria a mesma coisa. Como que eu vou estar despreparado? Como que eu vou querer fazer algumas coisas se eu não passei pelo processo para que o melhor de Deus, quando chegar, eu esteja pronto para receber? A ausência de preparo, a ausência de conhecimento, ela deixa aberta a porta da indiferença e a porta da perda. Trazendo isso aqui para a igreja, para a casa do Senhor, para nós que servimos a Deus, quando eu não me preparo, quando eu não me disponho, quando eu não aprendo aquilo que, a linguagem da igreja, posicionamento da igreja, funcionalidade da igreja, como que as coisas funcionam, eu infelizmente permito uma porta aberta para que aquela pessoa que eu queria, aquelas pessoas que eu queria tanto ganhar para Jesus, fiquem indiferentes, não se adequem ao ambiente, não se sintam pertencentes e elas saem.
Por quê? Porque eu fiz de qualquer jeito, eu não me preparei, eu não me organizei, eu não estava pronto, eu não estava preparado para aquilo. E hoje Deus está nos trazendo um libertar na nossa mente. Para entendermos, meu querido, que tudo existe tempo. Amém? Tudo existe um momento, em tudo existe a vontade de Deus. Principalmente naquilo que nós escolhemos fazer para Ele. E eu quero compartilhar com você alguns exemplos bíblicos, né? De pessoas que entenderam e viveram todos os seus processos. E claro, um que eu gosto demais, eu queria falar rapidamente dela, é da rainha Esther. Antes de ser rainha Esther, né? Uma moça judia, órfã, criada pelo seu primo, seu tio, algumas traduções de primo, outras traduções de gentil, e ali escolhida, porque se você lembra da história de Esther, o rei deu uma festa muito bela, muito bonita, e a sua rainha, chamada Vasti, ficou meio aborrecida. E quando o rei disse que queria apresentar a rainha Vasti para todas as pessoas que estavam na festa, ela ficou meio assim, #bicuda, não vou. E por ela não ir, né, por se rebelar contra o rei, ela foi tirada do trono, né, precisou sair. E aí o rei ficou muito magoado, muito ofendido, muito triste, desolado, né, até ficou sem rainha. E aí tomou a decisão, dentro da orientação dos seus conselheiros, de procurar entre as moças ali dos lugares próximos, para encontrar uma nova rainha. E nesse pacote veio a Radassa. E aí, quando ela veio, juntamente com as outras moças, ela entra em um processo igual a todas as outras. Deus já havia determinado que ela seria a rainha da Pérsia, sim ou não? Já estava escrito nas estrelas? Já estava sinalizado por Deus que ela seria rainha? Deus já sabia disso? Claro que já. Sim, já sabia. Deus fez assim um jogo e tirou ela do processo. Facilitou para ela. Queimou etapas. Existia ali uma regra. Todas as moças precisavam passar por um processo de purificação e transformação de 1 ano. 12 meses. 6 meses elas ficavam tomando um tratamento de mirra. E o interessante é que no processo da mirra, que é usada até hoje, né, é uma planta medicinal e ela é conhecida como mirra arábica e até hoje usada como um produto antisséptico. Ela é antimicrobianas, anti-inflamatórias, anestésica, adstringente, podendo ser usada para dor de garganta, inflamação na gengiva, nas infecções da pele, para o tratamento de acne, para rejuvenescimento de pele. Pronto, amanhã as irmãs vão estar tudo comprando mirra, né? Além disso, hoje está muito em alta os óleos essenciais, né? O óleo essencial da mirra pode ser usado como aromatizador de ambientes ou inalado em vaporizador para problemas respiratórios, pois ajuda a eliminar o excesso de muco das vias respiratórias. A mirra também pode ser usada como resina, como pode ser usada com óleo essencial. Eu te trouxe o que significa hoje para nós, que nós aprendemos o que a mirra as suas propriedades, o que ela tem de importante. Naquela época, eles já sabiam disso. Talvez não tinham toda essa explicação aqui, mas eles sabiam que a mirra ia tirar as bactérias. Que se tinha alguma moça ali que não gostava de tomar banho, se tem alguém na sua casa, meu irmão, que não gosta de tomar banho, compra mirra e lambreca da cabeça à palma do pé. Eles já sabiam que a mirra ela ia tirar todos os micróbios, ia trazer ali, ia fazer uma asepsia. Agora, meu irmão, 6 meses passando esse negócio. Imagina. Eu fiquei lendo e eu fiquei pensando, meu Deus, devia ter muito CC, devia ter muita pereba, frieira. Eu fiquei pensando em umas coisas, porque 6 meses era um processo de purificação. E nós sabemos, biblicamente, o quanto a mirra ela é necessária e importante. Era usada antigamente para besuntar os defuntos antes deles serem enterrados. Então, seria como se a mirra
trouxesse ali um processo de morte. Vamos arrancar todas as peles mortas, né? A mirra seria como este processo. Completos 6 meses, elas entram no... Esther passou por isso, por um processo de transformação e limpeza com perfumes e especiarias. É como se trouxesse uma ressurreição da pele. Trouxesse uma rejuvenescesse a pele. Ressuscitasse a pele. Porque atirou tudo que estava morto, atirou todas as bactérias, atirou tudo que estava ruim, agora nós vamos ressurgir a pele original dessas mulheres. Eu penso que elas deviam ficar com as peles lisinhas. Tem um caroço, um calombo, nada, né? Fica até com vontade, que eu tenho uma cicatriz aqui de espinha. Então, todo esse processo foi difícil, diga difícil. Porque todo processo de transformação dói. Lembra da crise? Lembra da borboleta? Todo processo que eu e você formos passar para algo em nós ser transformado, dói. Então, se está doendo alguma coisa aí, você está num processo de transformação. Permita a si mesmo ser transformado. Amém? Segundo exemplo que eu quero compartilhar com vocês está em Atos capítulo 9, versículo 3. E eu vou ler com você rapidinho esse texto, porque ele é muito especial, muito importante para a gente entender o que Deus está trazendo para nós hoje. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com grandes sacerdotes e pediu cartas. Pediu o quê? De apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali. Tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, ele não caiu do cavalo. Não foi essa voz que ele ouviu, não. Só estou dizendo para você que ele não caiu do cavalo, ok? Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem é o Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deves fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo, a sua equipe ali, né, ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nessa visão apareceu o Senhor a ele dizendo, Ananias. E ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver novamente. Então Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem em ti. E agora ele veio aqui a Damasco, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos seus olhos, e ele pôde ver novamente. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes.
Quantos dias Saulo ficou sem ver? E durante esses 3 dias ele não comeu e nem... Ele estava passando por de transformação, de dentro para fora. Todo processo de transformação é de dentro para fora. Por que eu escolhi trazer o exemplo da borboleta? Porque o processo de transformação foi de dentro para fora. Não precisa quebrar o casulo pelo lado de fora, é pelo lado de dentro, com a força dela, com a sabedoria dela, com o instinto dela, com o que ela foi criada para fazer, que ela sai de lá. Então eu quero te dizer, meu irmão, que é na força do Senhor, é na fé que foi depositada aí dentro de você com equilíbrio, na medida certa, que você vai sair de qualquer nível de crise. Vai passar por ela porque é necessário para uma transformação genuína dentro de você, mas você não vai ficar nela. Amém? Saulo precisou vivenciar o processo, viver o processo. E o que é lindo aqui, a Bíblia, na tradução da linguagem, a mensagem, diz assim, ó, no texto, quando Jesus fala com Ananias, e eu gostei muito, eu achei legal compartilhar. Eu o escolhi como meu representante legal entre judeus, os outros povos e os reis. Então, a partir do momento em que Saulo passa por um processo de transformação, Jesus, o Senhor, marca aquele homem com legalidade. Todo transformado tem legalidade para falar em nome do Senhor. Todo transformado tem boca de autoridade. O inferno tem que se calar quando ele fala. Todo transformado tem uma palavra pura e eficaz que muda a vida de qualquer pessoa, porque saiu daqui algo genuíno que veio do trono do Senhor. Ah, meu irmão, se tem transformado aqui, se tem alguém que está passando por um processo de transformação, começa a entender o que Deus está chamando você, a sua atenção nessa noite. Porque algo genuíno vai sair de você. Algo abundante vai sair de você. Algo explosivo vai sair de você. Porque Deus é poder. Deus é poder. Amém, queridos? Meu Deus. Nós vemos aqui 3 níveis de transformação na vida de Saulo. Nós vemos aqui uma transformação pessoal. Porque a Bíblia diz que Jesus falou assim, né? Eu mesmo vou mostrar para ele o que ele vai passar por mim. Então, nessa transformação pessoal, ele deixou de ser perseguidor e se tornou. Nós vemos aqui uma transformação visível que saiu do interior dele para o externo. O discípulo que se tornou mais conhecido em obras feitas pelo reino de Deus. E uma terceira transformação pela graça de Deus. Uma linguagem de vida e muito amor começa a exalar de Saulo. Ele foi o discípulo de Jesus que não andou com Jesus, porém o que ele tinha era muito mais do que os que andaram com Jesus. Ele exalava a verdade de Jesus, ele exalava o amor de Jesus e ele contagiou as nações com a pregação do reino de Deus. Estamos aqui hoje porque fomos alcançados por esse exalar de Saulo. E nós fomos chamados nessa geração para exalarmos o amor de Deus. Nós fomos chamados nessa geração para exalarmos o poder de Deus. Nós fomos chamados nessa geração para sair coisa muito boa a respeito do reino de Deus. E se ainda não saiu, ou a gente está desconectado, ou a gente tomou a rota errada, ou estamos num processo de transformação. Só tem esses 3 caminhos. Se está desconectado, hoje Deus quer te conectar. Se está no processo de transformação, então respeite o processo. Amém, queridos? Deus tinha um chamado para esse homem. Deus tinha um chamado para Esther. Porque quando Esther passou por todo o processo, ela foi a única que todas as mulheres podiam levar algo de presente para o rei. Na noite em que elas fossem visitar o rei no palácio. E Esther obedeceu exatamente o que o eunuco ali orientou ela. E ela foi a escolhida, né? Caiu na graça, a Bíblia diz que ela caiu na graça do rei. E Esther estava no lugar certo, no momento certo, e quando a afronta se levantou contra os judeus, quem o Senhor usou? E quantos dias Esther se prostrou para que Deus ouvisse o seu clamor e ela pudesse clamar pelos seus? Quantos dias? 3 dias. Em jejum
e oração. E houve ali uma transformação no coração do rei. Porque ela não podia se apresentar diante do rei sem ser convidada. E ela foi lá diante dele. E Deus permitiu que ela fosse aceita, fosse recebida. E ali Deus deu a ela sabedoria. Digo o quê? Você está linkando aí, meu irmão? Tem muitas chaves hoje aqui. Como diz os coaches, tem muitos códigos. Estou te dando muitos códigos. Pega aí que ainda está 0800, né? Muitas chaves o Senhor abrindo aqui. E para caminharmos para o final dessa palavra, eu falei para você que Deus tinha um chamado específico para Paulo. Deus tinha um chamado específico para Esther. E você? Você tem um chamado? Deus chamou você para algo distinto? Você já descobriu o que é? Já perguntou para ele? Para fechar, já ouviu a resposta dele? Tem um material que a gente leu também há algum tempo atrás de um pastor, que é 40 dias descobrindo o meu chamado, passando no deserto. E eu lembrei de algo e fui procurar lá uma frase que eu achei muito interessante colocar aqui. O que é um chamado? Esse foi um ensinamento que eu ouvi em um treinamento. Uma obra insensível dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. Isso é chamado. Quer que eu repita? Uma obra insensível dada a uma pessoa inadequada, nós, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. Chamado vem da mesma palavra chama. E chama vem da mesma palavra fogo. Quando nós somos movidos pelo fogo do Espírito Santo, somos inadequados, mas o Senhor nos adequa. Somos insensíveis, o Senhor nos faz ser sensíveis. Não temos recursos, o Senhor abre as portas de onde não tem. O Senhor levanta colaboradores e o tempo é o tempo dele. Aprendemos a respeitar o tempo dele e a fazer exatamente o que ele tem para nós. E para que se cumpra o chamado nas nossas vidas, nós precisamos respeitar o processo. Precisamos viver o processo. Todos eles, a cada momento, sem se apavorar, sem se desesperar, sem burlar e sem negociar. E o último exemplo que eu quero trazer para você é de alguém que negociou. Conhecemos a história de Jacó, amém? E Jacó negociou, não negociou? Né? Nasceu ali Gêmelo, né? E aí queria ser o primogênito. E naquela época existia toda uma questão importante sobre primogenitura. E aí a gente vem caminhando na história de Jacó, vem ouvindo a história de Jacó, né? E o que nós aprendemos? Toda vez que eu negocio um princípio, a conta chega. E a semeadura, guarde bem isso no seu coração. A semeadura de Jacó em enganar o seu irmão, Esaú, trouxe a ele uma vivência de luto de muitos anos e com frequência. Saiu de um, se é que saiu, e entrou em outro. Todas as vezes que nós negociamos algo, negociamos um princípio, não entendemos os processos do Senhor para a nossa vida, nós corremos um sério risco de vivermos, de vivenciarmos tempos de luto. Todas as vezes que queremos acelerar e pular o processo, corremos o risco de viver enlutado, com cheiro de morte em todos os lugares. E onde há cheiro de morte, não tem florescimento. Morte não combina com florescer. Então, olha só o que aconteceu. Jacó, ele negocia um princípio e o primeiro impacto que ele sofre, perde a sua esposa 2 vezes. A mulher, o grande amor da sua vida, né? Enfrenta 2 perdas com a mesma mulher, né? Se preparou, sacrificou, trabalhou, só que em 2 circunstâncias ele perde ela. A primeira, no casamento. Porque ao invés do sogro entregar a mulher do seu grande amor, entrega a outra irmã. Primeira perda, primeiro choque. Chega lá pro bolacobaco e não é a mulher amada.
E a segunda perda, essa foi mesmo para valer. Quando ela, no parto, ao dar à luz a Benjamim, ela não resiste e falece. E ele passa ali um enfrentamento, né? Um luto. E você já aprendeu. Se não aprendeu, deixa um recadinho para nós. Nós vamos te ensinar como é que você precisa viver um luto. Se você não aprendeu como se vence e como se vive um processo de luto, dá um recadinho para a gente, que a gente traz uma proposta de ensinamento para você superar aí esse momento, ok? Mas vem aqui. Não bastasse esse momento, o cheiro de morte ficou entranhado ainda ali na vida de Jacó. Ainda tinha uma lição para ele aprender. E aí vem a notícia para ele: José é dado como? E Jacó vivencia um luto de mais de 30 anos por um filho que estava vivo. A promessa está viva. Talvez para você está morta porque houve um negociar de princípio. Talvez tenha um luto hoje vivendo aí dentro de você, e você acha que nunca vai, ai meu Deus, eu nunca vou realizar, eu nunca vou chegar naquilo que Deus prometeu para mim. Parece que nunca vai chegar o fim dessa luta, dessa crise. Talvez o cheiro seja de perda, seja de luta. Talvez você esteja lutado por algo que você acha que já morreu. A promessa continua viva. A promessa continua viva. Se tem cheiro de luto, é porque houve uma quebra no princípio. Houve aí um querer acelerar o processo. E todas as vezes que nos precipitamos no processo, nós vemos as consequências trágicas lá na frente. Aconteceu com Abraão. E a gente vê a consequência até hoje, Ismael e Israel. Nós vimos a resposta de um ato de acelerar um processo, de não esperar o tempo de Deus, de não confiar, de não viver o processo. E até hoje, nós vemos a consequência deste ato. Por que eu citei? Abraão nem estava aqui no meu roteiro, mas por que eu citei Abraão? Deus me fez lembrar agora. Por que eu citei Jacó? Porque são homens, meu Deus, temos muito a aprender com eles. Agora você imagina, nós estamos ainda no começo da nossa jornada, meu irmão. Nós que ainda estamos aí no começo da nossa guerra, talvez enfrentando lutas e crises difíceis. Deus nos convida hoje a respeitarmos os processos. Deus nos convida hoje a confiarmos nele. Deus nos convida a trazermos o texto de Romano para a nossa verdade. Existe uma fé dentro de nós que nos foi concedida por ele. Essa fé ela é equilibrada, ela é certinha para aquilo que nós estamos passando. Ela cabe exatamente para a crise que estamos enfrentando. Não é a mais e não é a menos. Você entende isso, querido? Você compreende isso? Passe pela crise com confiança, indesistível. Como diz o apóstolo Paulo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. E numa outra tradução diz assim: estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Vai ficando de pé, querido, vai ficando de pé. Em nome de Jesus. Não podemos permitir o engodo do inferno de que estar passando por um processo, estar vivendo um processo é sinônimo de fracasso ou de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Isso é um engodo de Satanás. Viva, leve todos os processos. Tire todos os ensinamentos que forem precisos desse processo, desta crise, deste deserto, para que lá na frente você não precise recalcular a rota.
para refazer o que fez errado. E lhe faltou a ferramenta certa para o momento em que você tem que agir. Feche seus olhos enquanto nós ministramos uma canção. E eu espero que você tenha entendido o que Deus está falando com você, o que Deus requer de você. Então feche seus olhos e comece a falar com Ele. E comece a colocar diante deles. Talvez você tentou aí acelerar, murmurar, reclamar do processo que você está vivendo. Ah, meu Deus, da crise que eu estou passando, do deserto que eu estou. Hoje é dia de reorganizar. Hoje é dia de reorganizar e se permitir passar, porque Ele é necessário para forjar o nosso caráter e para trazer uma transformação genuína. Deus hoje quer mexer dentro de você para trazer uma transformação genuína, para nunca mais você entrar na rota da desistência, na rota do desânimo, na rota da murmuração, na rota do espírito de abandono. Deus hoje tem um chamado para nós, chamar a nossa atenção para entendermos que precisamos viver cada processo na nossa vida, em nome de Jesus. Seja ministrado e vá falando para Deus, vá falando com Ele em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a mente de cada um dos Teus filhos hoje não seja roubada daquilo que o Senhor está ministrando neles. A preocupação do dia, a preocupação do tempo, o aceleramento, não roube dos Teus filhos o que o Senhor quer ensinar hoje, o que o Senhor ensinou hoje, o que o Senhor falou conosco hoje. Há um tempo proposto para nós, um tempo para todas as coisas.
E quando entendemos que nesse tempo o Senhor nos proporciona, em dias difíceis, em dias de luta, em dias de turbulências, em dias tão desafiadores, um processo, porque o Senhor quer extrair de nós o melhor azeite, o Senhor quer extrair de nós a melhor pessoa, o Senhor quer extrair de nós, como o Senhor fez com Paulo, extraiu daquele homem uma potência extraordinária para impactar a geração do seu tempo e todas as outras que vieram depois, todas as outras que chegaram aqui e todas as que vão surgir até o Senhor voltar. Um homem que decidiu uma transformação no seu íntimo, para que a sua voz ecoasse por longas gerações. Por longas gerações. Um homem que não entendia, nem conhecia o Senhor, não conhecia a sua voz. Porque quando Jesus o chamou ali naquele caminho, ele perguntou: quem é o Senhor? Ele não sabia quem falava com ele. O Senhor tem nos dado um despertar para conhecermos a tua voz, porque quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor falar conosco, nós não vamos duvidar, nós não vamos perguntar quem está falando, mas nós vamos dizer: fala, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer? Qual é o seu desígnio? Qual é o seu propósito para mim? O que é para eu fazer? Deus, que esse tempo de transformação seja de fato genuíno em cada um de nós, para nunca mais voltarmos à mesma crise, porque a borboleta ela não volta a ser lagarta. Uma vez borboleta, ela segue o seu destino. Uma águia, uma vez decidida a ter renovação das suas asas, das suas garras, do seu bico e da sua vida, ela não volta mais à vida que ela tinha antes de tomar essa decisão. Deus, que este seja um marco em nós, que essa seja a nossa decisão neste lugar, um tempo decisivo, meu Deus, que a transformação que o Senhor tem para nós não é para ficarmos voltando, meu Deus, a vida medíocre de uma lagarta, mas é para cumprirmos exatamente o ciclo do processo que o Senhor designou para nós. Eu oro nesta noite, porque eu acredito na revelação da tua palavra, eu acredito no movimentar do teu Espírito, eu acredito que algo extraordinário o Senhor tem para cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu acredito que a tua voz, a tua palavra, ela não volta vazia, ela acha um lugar, ela é como uma semente, ela acha uma terra fértil. E ela brota, e ela dá frutos, e frutos que permanecem. Deus, eu acredito que esses dias de despertar para nós, para entendermos que as crises fazem parte do crescimento, as crises fazem parte do amadurecimento, as crises fazem parte de um desígnio para altos voos. Fique claro dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode até estar soterrado de problema, mas guarde isso: ninguém tem o poder de te desmoralizar. Pode até não saber o que fazer direito, mas guarde no seu coração: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que fazer e o que está fazendo. Talvez fique até aterrorizado no seu espírito, mas Deus não vai te deixar só. Deus não vai te abandonar. Pode até cair, mas nós nunca vamos estar derrotados. Essa é a palavra do Senhor para você esta noite. Viva os processos, todos eles, pacientemente, confiando no Deus que está com você. Amém? E não esqueça, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você entende isso? Você entende isso? Então se manifeste em nome de Jesus. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Encha os céus, 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 encha os céus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar, e se quiser mude as coisas de lugar. E se quiser mude as coisas de lugar.
Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar. E se quiser mude as coisas de lugar. E se quiser mude as coisas de lugar. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar. E se quiser mude as coisas de lugar. E se quiser mude as coisas de lugar. Se a casa sou eu, pode entrar. Se quiser mude as coisas, se quiser mude as Mude, mude. Amém? Você vai separar a sua oferta, o seu dízimo. E eu quero deixar você assim bem na expectativa. Dia 31 é a nossa festa dos tabernáculos. Vou repetir que você não ouviu direito, né? Os meninos fizeram um dindondom aqui. Dia 31 é a nossa festa dos tabernáculos. Maranata é o tema da nossa festa. Meu irmão, ontem nós tivemos uma reunião aqui com a equipe que trabalha, que pensa, né? E a gente saiu, pelo menos eu saí daqui com um negócio dentro de mim assim. Eu queria que você também tivesse esse negócio de expectativa para o que Deus vai fazer nesta festa. Ai, você está muito desanimado, meu Deus do céu. Meu Deus. Ou eu estou animada demais. Que você saia daqui e a cada proclamação que nós fizermos, você gere uma expectativa do que Deus vai fazer nesta festa. Colheitas abundantes vão brotar neste lugar. Brotar dentro de você. 12 meses serão alinhados. 12 meses serão reformulados. Deus fará o que nós nunca experimentamos em uma festa de tabernáculos. Foi isso que ele ministrou hoje de manhã no meu coração. Deus fará. É pessoal. Não vem esperando o pessoal daqui do louvor fazer, que eles não vão fazer nada. É pessoal. Venha para a festa com essa verdade, gritando de você: Deus, eu quero o que o Senhor falou lá para a pastora. Eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero tudo. Eu quero tudo. Tudo que foi determinado para mim nessa festa que eu nunca experimentei, eu quero. Não permita que nada me roube esse momento. É assim que você vai chegar diante da festa do Senhor. Amém? Se prepare. Nesse ritmo intenso, enquanto você... Eu até falei para a equipe assim, a gente ficou um tempão de pandemia sem poder fazer nada, a gente escolheu outubro para fazer tudo. Tudo está acontecendo em outubro. Sábado é a nossa rede de mulheres. Amém, mulheres? E nós vamos estar dentro dessa proclamação da Organização Mundial da Saúde, Outubro Rosa. E vamos preparar algo muito especial para vocês. Ontem no discipulado aqui o Senhor falou muito comigo. Não existia projeto de fazer essa rede, mas nós vamos obedecer o que Deus falou, amém? E nós vamos fazer Rede Mulheres sábado. Então convide alguém, você vai receber uma instrução nos nossos grupos essa semana. E vai ter acesso quarta-feira aqui aos convites. Você vai pegar um convite e vai levar para uma mulher. Porque nós vamos trazer um tempo exatamente dentro do que o Outubro Rosa trabalha. Outubro Rosa, ele é um alerta, não é? É um tempo de instrução, de alerta contra o câncer de mama. E nós vamos trazer aqui esse momento especial. Ok, mulheres? Ok? Aí na quarta-feira, no nosso culto, você vai pegar um convite, que ele vai estar disponível aqui com o pessoal dos servos. Depois eu combino com a Elaine como fazer. Você não conseguir fazer, a gente vê a possibilidade de você pegar com alguém e convide uma mulher que talvez esteja vivendo esse diagnóstico, alguém na família está com esse diagnóstico, terá um tempo muito precioso de Deus neste lugar. E a igreja, quando ela se une e ela ora, o milagre vem, não é isso? E nas quartas-feiras nós estamos aqui chamando a existência milagre, né? Então a gente tem que trabalhar, oração e ação. A gente ora na quarta, no sábado a gente põe em prática. Amém? Amém? E os irmãos que não vão estar aqui, cobrem a gente em oração no sábado. Fechado? Pode trazer ao altar seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus.
imensa graça, infalível amor. Você tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Amém? Que bom que você veio. Deus abençoe sua vida, Deus guarde sua semana, Deus proteja os teus passos, proteja a tua mente, tudo que você recebeu aqui durante esta semana, seja assim de renovo, transformação, ainda do falar de Deus sobre você. Deus guarde sua casa, ao entrar e ao sair, a bênção do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Shalom, até quarta-feira, se Deus quiser. Ore pela nossa festa, porque está tudo ficando muito lindo. Amém? E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua família. A arca representava a presença de Deus, e sobre ela vinham as respostas divinas, tornando-se o símbolo mais poderoso da nação. E por ela o poder de Deus se manifestou, trazendo inúmeras vitórias. Em certa ocasião, enquanto a arca era transportada sobre Jerusalém, foi necessário que ela permanecesse na casa da família de Obed-Edom. E durante este período, esta família foi tremendamente abençoada. E agora é a vez de Deus abençoar a sua casa e a sua família. Colocaram na casa de Obed-Edom, e em 3 meses Deus o abençoou. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou sua família, Deus abençoou tudo que ele tinha, até o rei Davi se admirou. E assim como Deus fez algo extraordinário na casa de Obed-Edom, também fará na sua vida, nesses meses de outubro, novembro e dezembro. Venha, traga uma carta para Deus, um pedido de oração, uma foto, um objeto, e nós depositaremos dentro da arca. E todas as quartas-feiras estaremos intercedendo por você, sua causa e sua família, e Deus fará um milagre ao seu favor. Vou cuidar da presença de Deus onde ela está. Ali